Então, a gente consegue enxergar aqui a profundidade, a gente consegue entender justamente a forma. Já objetos desconhecidos, como, por exemplo, nós temos um galho, tá? Fica mais difícil de você entender se o galho está distante, está próximo. Por quê? Porque você não sabe que objeto é aquele. Um galho ele pode ter várias formas, diferente do cubo. Temos também a oclusão. A oclusão é justamente a questão de você cerrar os olhos, por exemplo, e aí você tem uma visão mais limitada. Então, é a informação da posição relativa dos objetos, também chamada de interposição ou interrupção de contorno, onde há a obstrução da visão de um objeto por outro que está mais próximo do observador. Ops. Eu realmente falei encerrar, tá? Mas aí eu confundi com outro conceito. A verdade é que no momento não está relacionado com a questão de cerrar, tá? Então, quando o objeto A escurece o objeto B, tá? Então, o cérebro sabe que o objeto A está mais próximo do que o B. Então, se a gente quer ter essa percepção de proximidade, a gente vai colocar um objeto em frente do outro. Então, nesse caso aqui, a gente vê essa esfera está bem mais próxima do que o cubo. Também na percepção tridimensional, temos as densidades das texturas, que de fato baseia-se no fato de que muitos objetos possuem uma aparência, em sua aparência, algum tipo de padrão. Então a gente observa o padrão e com isso consegue gerar uma forma. Então, à medida que os padrões aparecem mais densos e menos detalhados, mais distantes estarão do observador. Então, veja aqui, quanto mais denso e menos detalhados, dá a percepção de distância. Temos também aqui essa outra imagem, certo? Então, baseia-se no fato de que muitos objetos possuem em sua aparência algum tipo de padrão, uma certa regularidade. Então, aqui na imagem, na esfera da direita, a gente consegue ver um padrão de cores, que no caso representa a textura. E dá para realizar uma percepção de movimento com essas cores e essa iluminação. Com dor de cabeça, não é, Eduardo? Só de olhar. Não, realmente, essa imagem aqui, um bom desconforto, tida ao longo de uma superfície de um objeto, claro. E aí fornece informações sobre a forma e a curvatura da superfície. Então, a gente, nessa primeira figura, a gente vê simplesmente um círculo. Já na segunda, a gente enxerga mais como uma esfera, justamente pela questão da reflexão da luz. Então, já temos uma percepção mais tridimensional. Temos também o componente sombreamento, que é, na verdade, um efeito útil na determinação da posição de um objeto em relação a um piso abaixo dele. Então, a gente consegue ter essa noção aí do objeto em relação ao piso, ou na definição relativa entre objetos. Bom, questão de sombras aí, apesar de ser algo assim, só um detalhe, é muito importante na hora de passar o realismo de cenas. Quem aí nunca viu um filme ou um jogo onde não tinha sombra ou a sombra parecia invertida e logo as pessoas começam a criticar, não é? A tendência é que a sombra ajude justamente no realismo.
Então, agora a gente parte para as informações óptico-motoras, onde veremos a acomodação e a convergência. E aqui são fornecidas pelo movimento dos olhos, produzidos pelos conjuntos de músculo do globo ocular. Então, temos esses dois tipos. Bom, a acomodação seria onde os músculos dos olhos relaxam ou contraem para mudar o formato cristalino, tá? Ou seja, as lentes dos olhos. O objetivo é alterar o foco dos objetos projetados na retina em função da distância desses objetos do observador. Então, é mais relacionado ao foco. Então, você vai relaxar ou contrair para poder conseguir focar. Também tem o conceito de convergência, que mede o grau de rotação dos olhos ao redor do eixo vertical. E a convergência é o giro dos olhos na direção interna. E o objetivo é realmente visualizar um objeto mais próximo. Também temos as informações visuais estereoscópicas, que são fornecidas pelas posições dos olhos. Então, cada olho vê uma imagem de forma diferente. A gente vai dizer que é uma disparidade binocular. Tá? Nós somos seres, né, que têm essa visão binocular, porque justamente nós enxergamos a mesma cena com os dois olhos. Diferente de outros seres. Tá? Tem seres que têm visão somente monocular, os olhos são mais de lado, então a gente vai ver que, por exemplo, os animais que enxergam só dos lados. Um coelho, isso, acho que um coelho tem essa visão. E, como ele é uma presa, então ele precisa ter uma visão mais geral, né? E aí ele tem essa visão monocular, alcança mais um raio, porém tem dificuldade em visualizar formas 3D, justamente por não ter a característica binocular, de enxergar com dois olhos a mesma cena. Então, a partir dessas diferenças, o cérebro calcula a distância relativa entre os objetos. E essa é uma capacidade explorada para aparatos que simulam realidade virtual e ambientes imersivos também. Bom, vamos lá. E como fornecer uma sensação de tridimensionalidade? Eu preciso de uma água. Como fornecer uma sensação de tridimensionalidade? Vou até voltar aqui a imagem, porque eu esqueci de colocar uma animação para ela não aparecer logo de início. Mas como a gente pode gerar essa sensação 3D, tridimensional? Quem aí pode me dizer, por favor? Rapaz, professor, não sei. Beleza. Alguém aí sabe basicamente, como é feito para gerar essa sensação de visualização em 3D? Como faz para enganar o cérebro para a gente ver as coisas inteiras? Profundidade, perspectiva e, se eu não me engano, usa luz e sombra, professor. Eu acho que é uma dessas daí. É esse conjunto, não é? Justamente, essa questão de profundidade é uma palavra-chave mesmo. Mas aí existem algumas técnicas para enganar o cérebro, né? Porque, por exemplo, no cinema, vocês sabem como é feito para que a gente consiga enxergar de forma 3D, utilizando os óculos? Vamos lá, Daniel colocou aqui, a representação da imagem na nossa cabeça vem de muita coisa além do olho. Sim, vem de muita coisa. Tem a questão de enganar o cérebro.
principalmente enganar o cérebro. Bom, mas vamos lá. Essa percepção é relacionada a duas imagens. Colocou aqui vários manífotos dentro de uma foto. Esse tipo de ilusão, sim, também. Mini fotos, certo. Converter 3D em 2D. Certo, vamos lá. Bom, mas basicamente, como eu comentei, nós somos seres que enxergam de forma binocular. Então, a gente precisa enxergar duas imagens, certo? Basicamente, duas imagens. É por conta disso que os óculos 3D têm lá aquela parte vermelha e a parte azul. Então, olha só, o sistema deve gerar, ao mesmo tempo, duas imagens diferentes, correspondendo às visões de cada um dos olhos. Então, nós temos aqui a ilustração. Então, são duas imagens, tá? E aí a gente vai ter uma sensação de tridimensionalidade. Essas imagens aqui não deixam claras essa tridimensionalidade, tá? Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai ficar mais claro de entender isso. Mas, basicamente, nós precisamos de duas imagens. E eu encontrei um vídeo que ele é sensacional, sensacional na questão de exemplificar como funciona o mecanismo tridimensional em um cinema, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. Se o áudio não funcionar, por favor, me comuniquem, tá? Eu odeio usar óculos por cima dos meus óculos. Porém, tenho que admitir que uma invenção muito incrível são os óculos 3D. Mas como será que eles funcionam? Eles nos permitem olhar para uma superfície 2D e enxergar 3 dimensões. Mas de onde será que vem essa dimensão extra? E como é que um pedaço de plástico consegue fazer isso? Para responder essas perguntas, vamos precisar passar por uma história com coelhos, moléculas e a própria luz. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que óculos 3D funcionam? Bom, antes de responder isso, temos que entender como é que nós, seres humanos, sequer somos capazes de ver em 3 dimensões. Ah, cara, mas o mundo todo à nossa volta tem 3 dimensões, só vê quem não quer. Sim, eu sei que o mundo em que vivemos possui altura, largura e profundidade, mas só porque o mundo é assim não significa que todos os seres vivos com olhos vão percebê-lo dessa forma. Aí, bicho, relaxa que cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, quem é do signo de Aquário... Mas calma que também não é assim, o segredo está atrás de outro detalhe. Na verdade, é necessário um posicionamento específico dos olhos, um do lado do outro, e uma forma que eles são usados em conjunto para olhar para o mesmo objeto ao mesmo tempo. E visão binocular é como chamamos isso. Porém, alguns animais não são dotados de visão binocular. Às vezes, o curso evolutivo deles acabou precisando que seus olhos estivessem um em cada lado da cabeça, para poder ter um campo de visão muito maior. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de presas como os coelhos, que precisam literalmente ficar de olho em várias direções ao mesmo tempo, para poder perceber um predador se aproximando sorrateiramente. Cássio, não venha com susto pra cima de mim não, que eu tô te vendo. Ou seja, para os coelhos foi mais importante avistar uma possível ameaça do que ter uma visão binocular, o que de fato daria a capacidade de ver o mundo em 3 dimensões. Mas isso para eles acabaria que não compensando muito, pois afinal de contas enxergar em 3D não é tão útil assim para comer grama e cenoura. Porém, se pensarmos no outro lado da moeda e estivermos falando de um predador, aí sim, eles precisariam ter uma boa noção espacial de profundidade para dar aquele bote certeiro na sua presa. Shhh, Otávio, não faz barulho! Olha aquele coelho, tá vendo?
Saca só. Por isso que predadores normalmente têm olhos mais à frente da sua cabeça, o que oferece um campo de visão menor. Mas em troca disso, eles ganham a visão binocular. E é claro que existem ainda outros bons motivos para se ter uma visão binocular, como a necessidade de saltar de um galho para o outro. Por isso que primatas costumam ter olhos na frente da sua cabeça. E veja só, nós somos primatas. Apesar de nós não sairmos mais aí pulando de galho em galho, os nossos ancestrais que deram origem à nossa espécie faziam isso. E aí depois nós apenas mantivemos essa maneira de enxergar o mundo, pois foi bem útil na hora também de construir e arremessar coisas. Eu é que vou arremessar uma coisa em você se você não parar de ficar enrolando e me explicar logo como é que desgraça desse óculos 3D funciona, que desgraça! Bom, então, mas antes ainda de explicar isso, faltou só dizer aqui rapidinho como que a visão binocular nos permite ver em 3D. Tá bom, vai logo. Quando nós estamos usando os dois olhos para observar o mesmo objeto, o nosso cérebro está recebendo imagens ligeiramente diferentes, pois os nossos olhos estão uns 5 centímetros um do outro. Ou seja, são pontos de vista um pouquinho diferentes. Essa diferença de imagens é pequena, mas é graças a ela que o nosso cérebro consegue juntar as duas imagens e formar uma percepção de profundidade daquele objeto. Ou seja, com duas imagens em 2D, a nossa massa encefálica consegue criar uma outra em 3D. Isso é incrível! Então, para vermos em 3D, cada olho precisa receber uma imagem independente. Tô vendo agora uma coisa, agora tô vendo outra e... Porém, quando estamos assistindo um filme vencedor do Oscar ou vídeos de pegadinhas, não importa se é uma pessoa mais perto ou se é uma montanha lá de longe. Todos esses objetos vão estar no mesmo plano, na superfície da tela. Ou seja, estamos olhando para uma única imagem. E isso quer dizer que os nossos dois olhos estão recebendo a mesma imagem, o que faz com que o nosso cérebro não possa formar uma percepção de profundidade daquele objeto. E o resultado é que nós perdemos a terceira dimensão. Para termos esse senso de profundidade que a visão 3D permite, temos que enganar o nosso cérebro. Enganar o cérebro, que conversa. Temos que de alguma maneira fazer com que cada olho do espectador receba uma imagem ligeiramente diferente. E para atingir esse efeito, existem algumas técnicas. A mais icônica de todas é a técnica que usa aqueles óculos com uma lente azul e outra vermelha. Nessa ocasião, a tela do cinema deve estar mostrando uma sobreposição de duas imagens, uma mais avermelhada e outra mais azulada. A imagem azulada vai ser barrada pela lente azul, ou seja, só o outro olho de trás da lente vermelha é que vai poder ver essa imagem específica. E o mesmo acontece com a imagem avermelhada, fazendo assim com que cada imagem diferente seja direcionada para um olho diferente. E tcharam! Assim o nosso cérebro é enganado. Putz, cara, enganou o cérebro mesmo, hein? Porém, essa técnica possui um problema. Pois quando você deixa uma imagem mais avermelhada ou mais azulada, isso faz com que se perca qualidade de cor e definição. Por isso que atualmente nos cinemas usamos uma técnica diferente, a começar pelos projetores da sala do filme, que emitem luz polarizada. E para entender esse fenômeno, observe isso aqui. A luz é uma onda que vai oscilando em um eixo específico. Tá vendo? Esse aqui é o eixo dela, é na vertical. E normalmente na natureza, quando encontramos várias dessas ondas juntas, é bastante improvável que todas elas estejam oscilando assim no mesmo eixo. Normalmente elas têm eixos diferentes. E essa luz composta por ondas com eixos diferentes é chamada de luz não polarizada. Então, como você já deve estar percebendo, quando nós deixamos essas ondas oscilando exatamente no mesmo eixo, bem bonitinho, essa luz é chamada de luz polarizada, que é a peça-chave dessa técnica 3D. Agora imagina que na sala de cinema temos não só um, mas dois projetores, cada um emitindo uma luz polarizada com 90 graus de diferença. Isso significa que se um projetor emite luz com ondas assim na vertical, o outro vai emitir assim na horizontal. Essas ondas vão viajar até a telona e vai depois refletir até chegar nos seus óculos de 3D modernos. E adivinha só que loucura acontece com a luz dentro desses óculos. Uma das lentes que cobre um dos seus olhos possui um filtro com moléculas assim, compridas, na vertical. Finge que os meus dedos são as moléculas. E isso faz com que somente as ondas de luz na vertical possam passar por esse filtro e assim atingir
o meu olho de trás da lente. Já a outra lente possui um filtro parecido, com moléculas do mesmo tipo, sendo que na horizontal. Logo, só as ondas na horizontal é que vão poder passar e atingir o meu outro olho. Então é precisamente dessa maneira que cada olho seu recebe uma imagem diferente. E o seu cérebro é enganado de novo. Oxe, eu tô ficando sem paciência com esse cérebro, é enganado de todo jeito. Agora um detalhe importante. Essa técnica de 3D também possui o seu problema. Pois se você abaixar um pouco a cabeça para pegar pipoca, olhar para um lado, para o outro, para cima, não importa. As moléculas que estão lá dentro da lente do seu óculos vão acabar mudando um pouquinho o eixo de orientação delas. Isso vai fazer com que elas não estejam mais nem na horizontal e nem na vertical. E aí, no fim das contas, você vai acabar que não enxergando nada. E para resolver isso, ao invés de ondas na horizontal ou na vertical, o 3D hoje é baseado em ondas girando, no sentido horário ou no anti-horário. Ou seja, é como se a onda se retorcesse. Então, nesse caso, tudo permanece mais ou menos o mesmo, sendo que cada projetor vai produzir uma luz horária e outro uma luz anti-horária. Elas vão ser refletidas na telona e podem acertar os seus olhos. E aí, nesse caso, você pode mexer a cabeça à vontade, que você vai sempre poder ver o seu filme tranquilamente. Porém, os óculos, nesse caso, precisam de algo a mais para que você possa enxergar essa luz. Então, além do filtro polarizador, que eu falei que pode ser na vertical ou na horizontal, na frente deles vai ter uma camada extra, em que a luz vai bater primeiro e sofrer uma transformação. Nessa camada, essa luz vai de giratória para uma luz polarizada, normalzinha. E isso também acontece por causa da organização das moléculas lá dentro dessa camada extra. Porém, é uma maneira um pouco complexa que acontece isso. Então, por favor, aceite isso, que eu acho que esse vídeo já tá ficando meio longo. E aí, já que a luz já não vai estar girando mais, ela apenas passa pelo filtro polarizador normalmente. E como você já pode ter percebido, uma das lentes vai deixar a luz passar no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. O que, por fim, faz com que cada olho seu receba uma imagem diferente. E o seu cérebro é enganado mais uma vez. Ah, meu irmão, desiste desse cérebro aí, cara. Pô, eu vou ficar fazendo tudo agora só com o coração. O que pode dar de errado? Agora, sabe de uma coisa que é em 2D, mas é incrível? É esse vídeo bem aqui, em que eu falo sobre se nós humanos podemos produzir nossa própria luz, sabe? Se nós somos bioluminescentes. Pronto, pessoal. Beleza. Então, dá para ter uma ligeira noção de como a percepção 3D acontece. E como vocês já falaram, a palavra-chave é a profundidade, que é justamente o eixo Z. Se no 2D nós temos apenas XY, no 3D a gente tem a profundidade representada pelo eixo Z. Bom, pessoal, quando a gente fala de 3D, a gente vê que é um tanto limitado ainda até hoje, em alguns sentidos. Mas nós temos alguns dispositivos que trabalham com tecnologia 3D no nosso dia a dia. Vocês conseguem citar o nome de algum dispositivo que utiliza a tecnologia 3D? Por exemplo, dispositivos de entrada 3D. Vocês conseguem citar algum dispositivo? A câmera Vocês do celular? conseguem a câmera do celular? Não sei, talvez. Porque a gente... Sim. Ela capta, né, tipo, o ambiente em si. E aí a gente consegue ter uma noção de profundidade. Eu acho que a depender também do aplicativo que vai trabalhar essas imagens, a depender do aplicativo, ela pode ser considerada. Então, Daniel, um dispositivo de entrada 3D que você conhece, consegue imaginar algum dispositivo 3D? Scanners, perfeito. Então, tem os scanners 3D, tem a impressora 3D, justamente a impressora 3D. Então, veja que o digitalizador, o scanner tridimensional,
ele vai ter já um aparato de peças totalmente diferente do scanner convencional. Da mesma forma, a impressora 3D ela precisa de vários componentes, além do material, que ela vai basicamente esculpir, né, uma figura em três dimensões. Alguém já utilizou uma impressora 3D em algum momento? Sou pobre, não é? Só ver no YouTube. Bacana. Mas é bem interessante, dá para inserir alguns códigos informando justamente qual é o percurso ali que a impressora deve fazer para construir aquele objeto. Dá para fazer chaveiros, dá para fazer um monte de coisa com a impressora 3D pequena. Mas com impressoras 3D grandes, né, quando eu falo grande, realmente gigantes, dá para se fazer até casas. Imagina fazer casa com impressora do 3D. Também existe outro dispositivo que é bem mais conhecido, um dispositivo de entrada que a gente usa para a realidade virtual, que é justamente o capacete. Esse daí é o mais comum de todos. Também tem as próprias roupas, tá? Que são dispositivos de entrada 3D, justamente para imersão em ambientes virtuais. Beleza. Bom, vocês agora estão com o livro disponível para vocês estudarem, tá? Esse livro tem todo o conteúdo que eu já passei até o momento e tudo que nós veremos também daqui para frente. Inclusive os códigos do OpenGL. Com essa aula, a gente vê basicamente tudo o que tinha lá no capítulo 1, certo? E aí eu vou pedir para vocês que deem uma lida no capítulo 1, tentem sintetizar ao máximo. E outra coisa que eu estava lembrando é que a gente vai ter uma aula ainda nessa semana, que é amanhã, certo? Só que depois de amanhã, vamos ter aula só no dia 8 do mês que vem, por conta do carnaval. Não sei se vocês estão lembrando. E aí, por conta disso, eu vou fazer uma atividade amanhã. Uma atividade onde vocês poderão finalizar ela depois. Tá? Uma atividade a gente vai iniciar amanhã para finalizar no retorno das aulas. Porque é quase umas férias que vamos ter. Bom, como eu falei para vocês, essa disciplina a gente vai trazer ela mais com uma pegada mais prática mesmo. Mas ainda tem muita parte teórica para ser tratada. Só que por hoje, a entrega vai ser pelo Classroom. A atividade que eu vou passar para vocês iniciarem amanhã, vocês vão fazer a entrega pelo Classroom também, certo? Então, o que eu peço para vocês por hoje é que leiam o capítulo 1 do livro, para vocês reforçarem esses conceitos. Eu vou disponibilizar esse slide também. Ok? A aula hoje também vamos finalizar um pouco mais cedo, tá? Algum questionamento, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Eu vou disponibilizar a gravação. Eu comecei a gravar já quando você começou a explicar sobre a questão do cubo lá. Eu gravei aqui a aula, eu vou deixar disponível no YouTube lá para quem quiser assistir.
Pra tirar dúvida e tudo mais. Beleza, beleza. Pronto. Mas é um conteúdo bem tranquilo.